Apenas conhecimento não basta, é preciso agir. A ilusão do saber. Você já percebeu como é fácil se sentir produtivo quando está aprendendo algo novo? Você abre um livro, assiste a uma palestra, anota frases de impacto e pensa: agora vai. Mas dias depois, tudo continua igual. Nada mudou, nada aconteceu. E a verdade é simples, mas brutal. Você não está evoluindo, está apenas se entretendo com o conhecimento. Vivemos em uma era onde o saber é instantâneo. Basta um clique para acessar as maiores mentes da história. Napoleon Hill pode te ensinar sobre sucesso, Jordan Peterson sobre responsabilidade, James Clear sobre hábitos, Viktor Frankl sobre sentido. Mas nada disso importa se você continuar parado, colecionando ideias como quem coleciona desculpas. O conhecimento virou um disfarce elegante para a procrastinação. As pessoas se sentem avançando, mas estão apenas acumulando mais peso intelectual do que conseguem carregar na prática. Você quer mudar de vida, mas continua esperando o momento certo. Acha que precisa entender tudo antes de começar. Quer ter o plano perfeito, a certeza total, a confiança absoluta. Mas aqui está a realidade que destrói essa ilusão. Você nunca vai se sentir pronto. Ninguém se sente. A diferença é que alguns agem mesmo assim. Eles sentem medo, sentem dúvida, sentem insegurança e ainda assim dão o primeiro passo. Enquanto isso, os outros continuam estudando sobre o passo perfeito, lendo sobre coragem, falando sobre foco, sem nunca aplicarem nada. O problema é que o cérebro adora essa sensação de falso progresso. Cada vídeo motivacional, cada frase inspiradora, cada insight dá uma pequena descarga de dopamina. E isso engana você. Você sente como se tivesse feito algo, mas na verdade, continua exatamente no mesmo lugar. É como treinar a mente para se sentir bem com a ideia de mudar, sem nunca mudar de fato. E é assim que a maioria das pessoas passa a vida inteira, informadas, mas inertes, conscientes, mas presas, cheias de conhecimento, mas vazias de resultados. Saber o que precisa ser feito e não fazer é uma das formas mais sutis de auto-engano. Você finge que está crescendo, quando na verdade está apenas se acostumando a adiar. A cada dia que passa sem ação, o músculo da decisão enfraquece. A disciplina se torna distante e o hábito da inércia vira rotina. E o mais perigoso é que o tempo não para esperar você se sentir preparado. O mundo não recompensa o potencial, recompensa o movimento. E se você não agir, alguém que sabe menos, mas faz mais, vai passar na sua frente. A questão é, o que falta não é mais conhecimento, é coragem. Coragem para errar, para tentar, para se expor, para cair e recomeçar. Coragem para abrir mão do conforto de apenas entender e entrar no desconforto de fazer. Toda transformação real nasce da fricção entre o que você sabe e o que você aplica. Sem essa fricção, nada muda. E quanto mais tempo você passa pensando em agir, mais distante fica da pessoa que poderia ser. A ação é o único laboratório da verdade. Você pode estudar todos os métodos, ouvir todos os especialistas, ler todos os livros, mas o aprendizado só se consolida quando o corpo entra em movimento. É na tentativa e erro que a mente amadurece. É na repetição diária, muitas vezes silenciosa, que o conhecimento se transforma em sabedoria. E sabedoria é exatamente isso: conhecimento que foi testado, vivido e incorporado. Saber sem fazer é como ler sobre musculação e esperar que o corpo cresça sozinho. Não importa o quanto você entenda de teoria. Sem suor, não há resultado. É curioso como as pessoas subestimam o poder de um pequeno passo. Elas esperam grandes oportunidades, grandes momentos, grandes sinais. Mas o que muda tudo são as pequenas ações consistentes, aquelas que ninguém vê, mas que constroem o alicerce da transformação. Você não precisa saber tudo para começar, mas precisa começar para aprender o que realmente importa.
A experiência molda o caráter muito mais do que qualquer conceito. E é agindo que você descobre do que é feito. A vida não responde a intenções, responde a decisões. Você pode ter o melhor plano do mundo, mas se não executa, ele é apenas imaginação. O conhecimento te mostra o caminho, mas são seus passos que o percorrem. E é nesse ponto que muitos se perdem. Querem entender o destino antes de caminhar. Querem ter certeza do resultado antes de tentar. Mas a certeza é um privilégio de quem age, não de quem espera. Então pare por um momento e pense. Quantas vezes você já soube o que precisava fazer, mas não fez? Quantas oportunidades deixaram de existir porque você ficou pensando demais? Quantos dias se passaram enquanto você prometia a si mesmo que amanhã começa? A verdade é que o tempo não perdoa a hesitação. Ele recompensa o movimento e pune a indecisão. Cada dia sem ação é uma dívida com o seu futuro. Por isso, esse vídeo não é sobre te dar mais conhecimento. É um convite para colocar fogo no que você já sabe e transformar tudo isso em ação. Porque o verdadeiro crescimento não está em acumular ideias, mas em se tornar o tipo de pessoa que faz o que precisa ser feito. Mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo sem saber tudo. Porque no fim, é o fazer que liberta. O resto é teoria. Porque o conhecimento sozinho não muda nada. Saber é confortável. Agir é desconfortável. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas escolhe o primeiro e foge desesperadamente do segundo. Elas acreditam que acumular conhecimento é o mesmo que progredir, quando na verdade estão apenas se tornando especialistas em teorias que nunca colocam à prova. É como estudar mapas a vida inteira e nunca sair de casa. Você pode decorar cada estrada, cada curva, cada ponte, mas só vai entender o caminho quando sentir o chão sob os pés. O conhecimento é o mapa, a ação é a viagem. E enquanto você não der o primeiro passo, continuará preso no mesmo ponto, com todas as informações do mundo, mas sem 1 centímetro de progresso real. O problema está na ilusão do domínio. A mente se acostuma com a sensação de saber algo e confunde isso com evolução. É o que Daniel Goleman chama de armadilha da consciência. Entender o problema cria a falsa sensação de que ele foi resolvido. Quando você lê sobre disciplina, o cérebro te recompensa com dopamina como se já fosse disciplinado. Quando você assiste a um vídeo sobre foco, sente que já possui foco. O simples ato de consumir conteúdo ativa as mesmas regiões cerebrais que seriam estimuladas pela execução. É por isso que tanta gente sente que está melhorando, mas na prática, continua presa ao mesmo ciclo de adiamento. James Clear explica isso com precisão. O cérebro busca economia de energia, e aprender parece uma forma segura de se aproximar do resultado sem pagar o preço da ação. É uma forma de enganar o próprio sistema. Você se sente produtivo, mas continua estagnado. É a produtividade ilusória, o conforto mascarado de progresso. Só que esse conforto cobra caro. A cada dia que você escolhe pensar em vez de agir, o hábito da inércia se fortalece. E o hábito, como toda força silenciosa, vai se enraizando até que se torne parte da sua identidade. De repente, você deixa de ser alguém que está adiando e se transforma em alguém que não age. O conhecimento, isolado, não possui peso no mundo real. Ele é potencial puro, mas o potencial é inútil se não for transformado em movimento. É como uma lâmpada desligada, carrega energia, mas sem ação, permanece escura. Jocko Willink chama isso de guerra interior da execução. A batalha não é entre saber e não saber, é entre fazer e hesitar. E nessa guerra, o inimigo mais perigoso é o conforto de quem acredita que pensar já é o bastante. O conhecimento sem ação cria uma ilusão de controle, mas o controle real nasce apenas quando você enfrenta a realidade com o que sabe e o que tem, sem esperar o momento ideal. Napoleon Hill dizia que conhecimento é apenas poder em potencial.
O poder real só aparece quando a ideia é colocada em prática. E é aqui que muitos se perdem. Passam a vida colecionando informações, esperando o momento perfeito, e esquecem que a perfeição é inimiga do progresso. Cada segundo gasto em busca da fórmula certa é um segundo perdido de experiência real. E a experiência é a única professora que transforma a informação em sabedoria. Você pode estudar todas as técnicas de natação, mas o medo da água só desaparece quando o corpo entra na piscina. O conhecimento, por mais valioso que seja, é estático até ser posto à prova. Ele não transforma o corpo, não fortalece a mente, não molda o caráter. A teoria te mostra o caminho, mas apenas o esforço molda quem você se torna ao percorrê-lo. Stephen Covey afirmava que o aprendizado real está na prática, porque é nela que se desenvolve a responsabilidade, a consistência e o autocontrole. São virtudes que não nascem da leitura, mas da repetição disciplinada. É na execução que se aprende paciência. É no erro que se descobre o limite. É na tentativa que se constrói a força. A mente humana tem uma tendência perigosa: confundir movimento com progresso. Passar o dia consumindo conteúdo parece um movimento, mas é apenas atividade sem propósito. Earl Nightingale dizia que a maior distância do mundo é a que existe entre o que sabemos e o que fazemos. Essa lacuna é o espaço onde os sonhos morrem, onde as ideias apodrecem, onde a autossabotagem cresce. Você pode saber exatamente o que precisa mudar, mas enquanto não age, nada se move. É como empurrar um carro sem ligá-lo. Você gasta energia, mas não sai do lugar. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, entendia o poder da ação mais do que qualquer filósofo. Para ele, a essência da existência está na capacidade de escolher uma atitude diante das circunstâncias. E a atitude é uma forma de ação. O ser humano se realiza não quando entende o sentido da vida, mas quando vive de acordo com ele. Isso exige movimento, exige decisão, exige coragem para aplicar o que se sabe mesmo sem garantias. A informação é abundante, mas a execução é rara. A diferença entre os que falam e os que conquistam está na capacidade de atravessar o abismo entre o plano e a prática. Robin Sharma chama isso de a zona de transição, o ponto onde o conhecimento encontra resistência. É desconfortável, é incerto, é exigente, mas é nesse território que se forjam os líderes, os criadores, os disciplinados. Cada vez que você enfrenta o desconforto, o conhecimento deixa de ser teoria e se transforma em ferramenta. Apenas conhecer é viver no campo das possibilidades. Agir é entrar no campo da realidade. É ali que a vida acontece. É ali que você se descobre capaz de muito mais do que imagina. Daniel Goleman lembra que a inteligência emocional não é uma ideia abstrata, é uma habilidade prática. E habilidades só se desenvolvem com treino, não com leitura. A disciplina não se entende, se pratica. O foco não se aprende, se cultiva. A coragem não se estuda, se demonstra. E é aqui que o ponto central se revela. O conhecimento te prepara, mas a ação te transforma. Não existe amadurecimento sem prática. Não existe autodomínio sem repetição. Não existe evolução sem enfrentar o desconforto. O mundo não precisa de mais pessoas informadas, precisa de pessoas transformadas. E a transformação é filha da execução, porque só quem age, erra, corrige e continua, entende de verdade o poder de saber algo. O resto é vaidade intelectual. A cada vez que você escolhe agir, o conhecimento ganha corpo, direção e propósito. É como acender a lâmpada e iluminar o que antes era apenas ideia. A partir desse ponto, tudo começa a mudar, porque a ação cria experiência, e a experiência gera entendimento real. É ela que separa os que falam dos que fazem, os que sonham dos que constroem. O conhecimento é o combustível, a ação é o motor.
Sem ela, não há movimento, não há som, não há vida. O auto-engano do saber, quando o conhecimento se torna uma fuga disfarçada. Vivemos em uma era em que o acesso à sabedoria é ilimitado. Um simples toque na tela do celular abre um oceano de livros, vídeos e cursos. O problema é que quanto mais aprendemos, menos nos movemos. É o paradoxo moderno da mente. Confundimos consumo de conhecimento com crescimento real. Ler sobre disciplina não nos torna disciplinados. Assistir a vídeos sobre foco não nos torna focados. Falar sobre propósito não nos aproxima dele. O cérebro se sente recompensado apenas por aprender. Mas essa é uma recompensa falsa, um prazer de curto prazo que dá a sensação de evolução, quando na verdade você continua parado no mesmo lugar. A mente humana é astuta. Ela cria justificativas inteligentes para mascarar a falta de ação. Ainda não estou pronto. Preciso entender mais. Vou começar quando me sentir preparado. Essas frases são armadilhas mentais. Elas nascem do medo. Medo do fracasso. Medo do julgamento. Medo de encarar o desconforto da prática real. Como dizia Jocko Willink, a disciplina não é algo que se espera sentir. É algo que se executa, mesmo quando o corpo e a mente resistem. A diferença entre quem sabe e quem transforma é uma só. Quem transforma, age antes de se sentir pronto. Essa é a ironia do desenvolvimento pessoal. A maioria das pessoas não está realmente buscando evolução, está buscando alívio. O aprendizado virou anestesia. Em vez de enfrentar o vazio existencial de não estar vivendo o próprio potencial, elas mergulham em vídeos motivacionais, em livros de produtividade, em cursos intermináveis. Sentem-se melhores por um momento, mas não mudam nada. É como assistir a uma maratona sentado no sofá e acreditar que o simples ato de observar gera condicionamento físico. O conhecimento não tem poder sem ação. E o que deveria libertar acaba aprisionando em um ciclo de passividade intelectual. Napoleon Hill alertava sobre isso há quase um século. O conhecimento só se torna poder quando é organizado e dirigido a um fim definido. Em outras palavras, saber é inútil até que se traduza em movimento. E aqui entra a grande armadilha moderna. As pessoas acreditam que precisam aprender mais para começar, quando, na verdade, precisam começar para aprender de verdade. Nenhum livro substitui o impacto de uma decisão tomada, de uma tentativa, de um erro real. O aprendizado que transforma não acontece nas páginas, acontece no campo de batalha. O problema é que o cérebro humano ama o conforto da teoria. A teoria é limpa, segura, previsível. A prática é suja, caótica, cheia de incertezas. E a mente teme o imprevisível. Daniel Goleman, em seus estudos sobre inteligência emocional, explica que a resistência à ação nasce da incapacidade de lidar com a ansiedade do erro. O cérebro prefere a ilusão de controle do conhecimento à vulnerabilidade da tentativa. Por isso, você lê, estuda, anota, planeja, mas não começa. Você se prepara demais, esperando o momento ideal. Só que o momento ideal nunca vem. E a vida passa enquanto você aperfeiçoa o plano que nunca sai do papel. A ação imperfeita vence o planejamento perfeito, sempre. Porque agir gera feedback. E feedback é o solo onde o verdadeiro aprendizado floresce. James Clear, em Hábitos Atômicos, mostra que os hábitos não são criados por intenção, mas por repetição. É o movimento que molda a identidade, não a intenção de se mover. Quando você age, mesmo sem certeza, cria evidências de que é capaz. E essas evidências reprogramam seu cérebro. A autoconfiança nasce do fazer, não do saber. É por isso que os mais disciplinados não são os mais inteligentes. São os que agem apesar do medo. A verdade é dura. O conhecimento virou um esconderijo elegante. É uma forma sofisticada de procrastinação. Você acredita estar evoluindo,
quando na realidade está se sabotando de forma mais sutil e aceitável. O que você chama de busca por aprendizado, muitas vezes é medo disfarçado de sabedoria. E enquanto você se esconde atrás de teorias, alguém lá fora, com menos conhecimento que você, está fazendo, errando, aprendendo e vencendo. O mundo não recompensa o potencial, ele recompensa o resultado. Stephen Covey dizia que saber e não fazer é o mesmo que não saber. Essa é a essência da estagnação moderna. Vivemos cercados por pessoas inteligentes, mas rareiam as pessoas eficazes. Todos têm opiniões, poucos têm exemplos. Todos querem mudar, poucos estão dispostos a pagar o preço da mudança. Porque agir dói. Agir exige fracassar, corrigir, tentar de novo. E a dor do fracasso é muito mais real do que o prazer de saber. Por isso, muitos preferem o conforto da teoria. Mas existe um despertar que muda tudo. O momento em que você percebe que a ação é a única forma de sabedoria que realmente transforma. Quando você entende que agir é a forma mais pura de aprender, você começa a ver o conhecimento como ferramenta, não como refúgio. O verdadeiro mestre não é o que sabe tudo, é o que aplica o que sabe todos os dias, mesmo sem garantias. Ele não busca certezas, busca progresso. Ele entende que o movimento cria clareza, e não o contrário. A partir desse ponto, tudo muda. Você para de esperar a motivação e começa a cultivar disciplina. Você para de buscar perfeição e passa a buscar consistência. Você deixa de ser um acumulador de ideias e se torna um executor de propósito. E quando essa virada acontece, algo desperta dentro de você. Um poder silencioso, inabalável, que nasce da experiência direta. O tipo de força que só quem faz conhece. E é por isso que, no final, a diferença entre o sucesso e a frustração cabe em uma única palavra: ação. O mundo está cheio de pessoas inteligentes, mas vazio de pessoas que se movem. E o futuro pertence aos que se movem, mesmo sem ter todas as respostas. O conhecimento que não vira ação se torna peso. A lei do movimento interno. Há um ponto na jornada de todo buscador em que o conhecimento deixa de libertar e começa a pesar. Você começa estudando para entender a vida, mas em algum momento o excesso de informação se transforma em confusão. A mente fica saturada, sobrecarregada de ideias, conceitos e teorias. Você sabe o que precisa fazer, talvez até melhor do que ninguém, mas algo o impede de dar o passo. É como carregar um mapa detalhado sem jamais sair do lugar. E com o tempo, esse mapa se torna um fardo, um lembrete constante da distância entre o que você sabe e o que você vive. A mente humana tem uma tendência perigosa, acreditar que compreender já é o mesmo que transformar. Mas a verdade é que o saber sem ação é como um músculo sem uso, atrofia. A cada dia que você acumula conhecimento e não o aplica, cria dentro de si um vazio crescente, uma dissonância interna. É o conflito entre o eu que sabe e o eu que não faz. E esse conflito não é leve. Ele pesa, corrói a autoestima, destrói a confiança. Porque, no fundo, o ser humano não se sente frustrado por não saber o suficiente, mas por não agir de acordo com o que já sabe. Essa distância entre saber e agir é o que Viktor Frankl chamaria de vácuo existencial. Um espaço doloroso onde a alma percebe o próprio potencial, mas ainda não o manifesta. E é nesse vácuo que muitos se perdem. Buscam mais conhecimento para preencher o vazio, mas isso apenas o expande. Como um buraco que se alarga a cada tentativa de preenchimento. O que o preenche não é mais aprendizado, é ação significativa. É o gesto, o movimento, a decisão. É o momento em que você rompe o ciclo da estagnação e se compromete com a realidade, não com a ideia dela. Mas por que é tão difícil agir? Porque agir é entrar no território do imprevisível. O conhecimento nos dá uma falsa sensação de controle. Ele é estável, seguro, ordenado. A ação, por outro lado, é o caos.
Quando você age, se expõe ao erro, à rejeição, à vulnerabilidade e o ego, essa entidade que quer parecer perfeita, teme o caos mais do que tudo. Ele prefere parecer preparado a ser transformado. Por isso, cria desculpas convincentes. Ainda não é o momento certo. Falta um pouco mais de clareza. Preciso estudar mais antes de começar. Mas nenhuma dessas frases é verdade. Todas são máscaras do mesmo medo, o medo de falhar. E, no entanto, a falha é o solo fértil do verdadeiro crescimento. Robin Sharma dizia: o sucesso é construído sobre uma montanha de fracassos bem administrados. Cada tentativa, cada erro, cada ajuste é uma forma de aprendizado que nenhum livro é capaz de oferecer. A sabedoria que transforma é aquela destilada pela experiência, não pela leitura. É o conhecimento que passa pelo corpo, que é testado na realidade, que resiste ao atrito do mundo. Só quando o conhecimento encontra a prática é que ele se torna poder vivo. Há uma verdade brutal que poucos têm coragem de encarar. Quanto mais você sabe e menos faz, mais pesado o conhecimento se torna. Ele se transforma em culpa, em frustração, em um lembrete constante do que você poderia ser. Essa é a dor silenciosa de quem vive intelectualmente desperto, mas espiritualmente estagnado. O peso da inação não vem da ignorância. Vem da consciência não acompanhada de movimento. É o sofrimento de quem entende o caminho, mas não o percorre. E esse sofrimento é, muitas vezes, o preço da sabedoria sem coragem. Jordan Peterson fala sobre isso em termos psicológicos. A responsabilidade é o antídoto para o vazio. Quando você assume responsabilidade pela própria vida e age de acordo, o caos começa a se organizar. A ação dá estrutura à alma. Ela alinha o que você pensa com o que você faz, o que você deseja com o que você constrói. E esse alinhamento é o que gera a integridade interior. Sem ele, o homem se fragmenta, pensa uma coisa, diz outra, faz nenhuma. E quanto maior a distância entre essas partes, maior a dor interna. O verdadeiro sofrimento não é externo, é viver abaixo do seu próprio potencial. Mas existe um ponto de virada, um instante de lucidez que muda tudo, o momento em que você percebe que agir não é consequência do conhecimento, é a causa dele. Você não precisa saber tudo antes de começar. Você começa, e é o próprio movimento que revela o que precisa ser aprendido. Jim Rohn dizia: não é o vento que determina a direção do navio, é o ajuste das velas. E esse ajuste só acontece em movimento. Nenhum marinheiro aprende a navegar estudando o mar da praia. O aprendizado nasce da prática, do erro, da coragem de enfrentar a tempestade com as próprias mãos. E quando você entende isso, o conhecimento ganha outro sentido. Ele deixa de ser um troféu e passa a ser uma ferramenta. Você para de acumular e começa a aplicar. Para de estudar para se sentir melhor e começa a estudar para agir melhor. É aqui que o ciclo se inverte. Cada ação se transforma em aprendizado e cada aprendizado alimenta uma nova ação. Esse é o ponto em que o conhecimento deixa de ser peso e se torna propulsão. Mas esse processo exige humildade. A humildade de aceitar que saber não é suficiente, que não existe iluminação sem esforço, nem mudança sem dor, que o medo de agir é natural, mas a inércia é fatal. A vida recompensa o movimento, não a intenção. E por mais paradoxal que pareça, é na ação imperfeita que você descobre o poder da perfeição em construção. Mel Robbins chama isso de a regra dos 5 segundos. O intervalo entre o pensamento e o movimento em que a coragem nasce. É o momento em que você decide, ou permanece o mesmo, ou muda. E essa decisão é sempre sua. A vida não espera. O tempo não pausa para que você se prepare. Cada dia que passa sem ação é uma parte de si mesmo que deixa de existir. Você pode acumular todo o conhecimento do mundo, mas ele não tem valor se não for vivido. Earl Nightingale dizia que o sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. Note, realização, não contemplação.
O sucesso é verbo, não substantivo. Ele exige movimento contínuo, direção, esforço. E o mais belo de tudo é que, quando você começa a agir, o peso se transforma em leveza. O conhecimento aplicado se torna energia, impulso, força. A culpa dá lugar à confiança. A dúvida se dissolve na experiência. E a cada pequena vitória, a cada passo dado, você se reconecta com algo essencial: o prazer de estar vivo, de participar da própria história, de sentir que está realmente em movimento. Ação, o verdadeiro mestre do conhecimento. Você pode passar anos buscando respostas, lendo, assistindo, ouvindo os melhores. Mas há algo que ninguém te conta. O conhecimento só se transforma em sabedoria quando encontra resistência. É o atrito entre o que você sabe e o que faz que molda o seu caráter. Sem ação, o conhecimento é apenas teoria. Com ação, ele se torna força. E essa força não nasce de frases bonitas, nasce da prática, do suor, do erro, da repetição, da coragem de enfrentar o desconforto e permanecer ali até que o aprendizado deixe de ser uma ideia e se torne parte de quem você é. Ação é o laboratório da verdade. É onde as crenças são testadas, onde os planos colidem com a realidade e onde o conhecimento é depurado até se transformar em sabedoria viva. Jim Rohn dizia que o que separa as pessoas de sucesso das demais não é o que sabem, mas o que fazem com o que sabem. E essa é a diferença fundamental entre o aprendiz e o mestre. O aprendiz coleciona informações, o mestre as aplica. O aprendiz se preocupa em entender antes de tentar. O mestre entende enquanto tenta. O aprendiz busca certeza. O mestre busca movimento. É na tentativa que o verdadeiro ensino acontece. Mas a mente moderna tem um vício: o conforto da passividade. É mais fácil parecer inteligente do que ser disciplinado. É mais simples assistir um vídeo sobre foco do que sentar e fazer o trabalho que exige foco. O cérebro se acostuma com recompensas rápidas, com a sensação ilusória de progresso. Ele te convence de que está crescendo, quando na verdade está apenas se distraindo com o próprio aprendizado. Essa é a armadilha cognitiva da era da informação. A ideia de que acumular conteúdo é o mesmo que evoluir. Mas a evolução não acontece na mente, acontece no comportamento. James Clear, autor de Hábitos Atômicos, explica que o verdadeiro crescimento vem das pequenas ações consistentes, não das grandes intenções. Um hábito é a tradução física de um valor. Você pode dizer que valoriza disciplina, mas se não age de forma disciplinada, essa ideia é apenas um desejo. E desejos sem ação são ruídos mentais, não princípios. Por isso, cada ato, por menor que pareça, é uma declaração sobre quem você é. Quando você acorda no horário que prometeu, quando cumpre o que disse, quando age mesmo sem vontade, você não está apenas executando uma tarefa, está reafirmando sua identidade. E é a identidade que sustenta o verdadeiro poder pessoal. Jordan Peterson diria que a ação é a forma mais concreta de ordenar o caos. Quando você age, mesmo sem garantia de sucesso, está impondo estrutura ao desconhecido. Está dizendo ao mundo e a si mesmo: eu sou responsável. E responsabilidade é o alicerce da dignidade humana. Aquele que age assume controle sobre a própria existência. Ele deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser autor do próprio destino. É o que Viktor Frankl chamaria de autodeterminação espiritual. A capacidade de escolher a atitude diante de qualquer situação. E toda escolha é uma ação. Mesmo não agir é uma escolha, mas uma que custa caro. Custa o controle sobre o próprio destino. A ação tem uma pedagogia brutal. Ela não mente, não ilude, não mascara. Você pode enganar os outros com palavras, pode enganar a si mesmo com justificativas, mas a realidade não se engana. Ela responde ao que você faz, não ao que você pensa.
É na execução que você descobre o tamanho real do seu comprometimento. Quando o corpo e a mente se alinham em direção a um objetivo, não há espaço para hipocrisia, apenas resultados. Jocko Willink, ex-SEAL da Marinha Americana, chama isso de Extreme Ownership, responsabilidade extrema. Ele ensina que o poder de mudar qualquer coisa começa no momento em que você para de terceirizar a culpa e começa a agir sobre o que pode controlar. O ato de agir é o antídoto contra a dúvida, porque a dúvida se alimenta do tempo em que você fica parado. Cada segundo de hesitação é combustível para o medo. Mas quando você se move, mesmo sem total clareza, o medo perde força. O movimento gera clareza. A ação ilumina o caminho que o pensamento não é capaz de enxergar. É como caminhar no escuro com uma lanterna que só mostra o próximo passo. Você não vê o destino, mas vê o suficiente para continuar. E cada passo revela mais um trecho. Assim é a vida. Você nunca verá tudo de uma vez, mas o progresso acontece apenas quando você anda. Stephen Covey dizia que a proatividade é o primeiro hábito das pessoas altamente eficazes. Ser proativo é entender que você é causa, não efeito. É escolher agir mesmo quando o mundo parece paralisado. É recusar a narrativa da impotência e assumir o comando do próprio tempo. A proatividade transforma o impossível em improvável e o improvável em possível, porque muda a relação entre intenção e resultado. Você deixa de esperar circunstâncias ideais e começa a criar as condições necessárias para o avanço. E é esse impulso criador, esse desejo de construir algo a partir do nada, que separa os que sonham dos que realizam. Mas a ação exige coragem emocional. Daniel Goleman mostrou que o domínio emocional é a chave do desempenho humano. Não é a inteligência pura que te move, é a capacidade de gerenciar suas emoções quando tudo dentro de você grita para desistir. A mente racional sabe o que precisa ser feito, mas é o coração disciplinado que faz. Controlar o medo, lidar com a frustração, resistir ao tédio, tudo isso faz parte do treino invisível da ação. A disciplina é o músculo da alma. E como todo músculo, ela só cresce sob tensão. A diferença é que essa tensão não destrói, ela molda. Há quem espere a motivação chegar para começar. Mas motivação é o resultado da ação, não o ponto de partida. Você age, sente progresso, e esse progresso retroalimenta a vontade. O erro é esperar sentir-se pronto. Você nunca estará totalmente pronto. O que existe é a decisão de agir apesar da dúvida. A coragem não é ausência de medo, é movimento apesar do medo. E quando você entende isso, percebe que o primeiro passo é sempre o mais poderoso, porque ele muda sua direção interna. Ele quebra a inércia, rompe o ciclo de paralisia e transforma o impossível em ação imediata. A ação transforma o tempo. Para quem age, cada minuto tem valor. Para quem hesita, cada minuto é um lembrete do que poderia estar fazendo. O tempo passa de qualquer forma. A diferença é o que você faz com ele. E quando você começa a agir, percebe que o universo parece conspirar a favor de quem se move. As oportunidades aparecem não porque o mundo mudou, mas porque você começou a enxergá-lo com olhos de quem está participando da vida. A percepção muda, a energia muda, a autoconfiança cresce. É o poder do momentum, uma força que nasce da continuidade, da persistência, da recusa em parar. No fim, toda sabedoria verdadeira nasce do movimento. O pensamento te prepara, mas é a ação que te lapida. O conhecimento é o mapa, a ação é a jornada. Você pode estudar cada detalhe de uma montanha, mas só entende sua grandiosidade quando começa a escalá-la. E cada passo, por menor que pareça, é uma vitória sobre a própria resistência. O verdadeiro mestre não é aquele que sabe mais, é aquele que continua aprendendo enquanto faz. Porque o mundo recompensa a prática.
não a intenção. E a vida pertence a quem age. O preço da inação. O silêncio que destrói o potencial. Existe um preço silencioso que a maioria das pessoas paga sem perceber. O preço de não agir. Ele não vem na forma de dor imediata, nem de punição visível. Ele se manifesta lentamente, como uma ferrugem na alma, corroendo aquilo que você poderia ter sido. A inação tem um custo emocional altíssimo, porque nada dói mais do que saber que você poderia ter feito e não fez. É o fardo invisível que acompanha aqueles que vivem esperando o momento certo, um momento que, na verdade, nunca chega. Você pode fugir do esforço, pode evitar o desconforto, pode justificar o adiamento com 1000 razões lógicas. Mas não há fuga do arrependimento. Ele é paciente. Ele se instala devagar, sem alarde. E um dia você o encontra no espelho. É o olhar de quem percebe que o tempo passou e a vida não esperou. Que o conhecimento acumulado virou apenas lembrança. Que os planos brilhantes nunca saíram do papel. E que a versão de si mesmo que você prometeu se tornar ficou no futuro que nunca aconteceu. Viktor Frankl dizia que o ser humano não é destruído pelo sofrimento em si, mas pela falta de sentido dentro dele. A inação é o sofrimento sem propósito, é o vazio de quem sente o peso da própria estagnação. Quando você age, mesmo diante do erro, há aprendizado. Mas quando você se cala diante da vida, há apenas entropia, uma lenta dissolução da energia vital. O mundo não precisa te punir. A própria falta de movimento faz isso por você. Cada vez que você escolhe o conforto em vez do progresso, reforça o hábito de desistir antes de tentar. E um dia, essa desistência se torna parte da sua identidade. A mente cria justificativas perfeitas para sustentar essa paralisia. Ainda não estou pronto. Não é o momento certo. Preciso me organizar primeiro. Essas frases soam racionais, mas são mentiras emocionais. São disfarces sofisticados para o medo. O medo de falhar, de se expor, de descobrir que talvez não seja bom o suficiente. Mas é exatamente esse medo que te mantém pequeno. Jordan Peterson ensina que o caminho da superação está na confrontação do que mais tememos. Fugir do medo apenas o torna mais forte. Encará-lo o dissolve. A inação é uma forma sutil de autossabotagem. Ela te convence de que está sendo prudente, quando na verdade está sendo passivo. E essa passividade mata o potencial de forma lenta e cruel, porque o potencial só se manifesta no campo da ação. Ele é energia acumulada, esperando ser liberada. Quanto mais você adia, mais essa energia se transforma em peso. E o peso daquilo que não foi feito é sempre maior do que o esforço do que precisa ser feito. Há um momento, em todo ser humano, em que a consciência desperta e percebe que o tempo é um recurso que não se renova. Essa é uma verdade que deveria te fazer tremer. O tempo não volta. Cada dia de inação é um dia perdido para sempre. Earl Nightingale dizia que a maior tragédia é o desperdício do potencial humano. Milhões passam pela vida sem nunca testar seus limites, sem nunca descobrir o poder que tinham, porque escolheram esperar. Esperar motivação, esperar oportunidade, esperar um sinal. Mas a vida não espera. E quem espera demais acaba vendo as portas se fecharem uma a uma. A inação também gera um tipo específico de sofrimento, o da incoerência. Quando você sabe o que precisa fazer, mas não faz, cria um abismo entre o que pensa e o que vive. Esse abismo gera culpa. E a culpa, quando não é usada como motor de mudança, se transforma em autodepreciação. Você começa a duvidar de si mesmo, a se ver como alguém incapaz. E a mente, para se proteger, cria narrativas de vítima. O mundo é injusto. As pessoas não me entendem. A sorte não está do meu lado. Mas tudo isso é apenas uma tentativa de esconder o fato mais duro. Você não agiu. E há algo ainda mais profundo. Quando você deixa de agir, enfraquece a sua relação com a própria palavra. Cada vez que promete algo e não cumpre,
destrói a confiança que tem em si mesmo. E confiança é o alicerce da autoestima. Sem ela, o indivíduo vive em guerra interna, incapaz de acreditar nas próprias intenções. Como disse Stephen Covey, a confiança é o resultado da integridade repetida, ou seja, fazer o que diz que vai fazer. A inação quebra esse ciclo e transforma o homem em um espectador da própria vida. O preço da inação não é apenas psicológico. Ele se torna físico, emocional e até espiritual. O corpo sente o peso do que não foi feito. A mente se sobrecarrega com o eco das oportunidades perdidas. A alma se encolhe diante da falta de propósito. É por isso que a vida das pessoas que não agem se torna monótona, previsível e vazia. Elas se acostumam a sobreviver, não a viver. E essa anestesia é traiçoeira, porque o conformismo é uma prisão confortável. E quanto mais confortável ela é, mais difícil é sair dela. Jocko Willink fala sobre isso com brutalidade. A disciplina é liberdade. Parece contraditório, mas é exato. A ação disciplinada liberta porque destrói as correntes invisíveis da inércia. Quando você começa a agir, mesmo sem vontade, algo dentro de você desperta. O peso do arrependimento é substituído pelo orgulho do progresso. A cada pequeno ato, você prova a si mesmo que é capaz. E essa prova é a base da confiança. A ação cura o medo, cura a dúvida, cura a estagnação. A inação, por outro lado, adoece. Ela cria o ciclo do arrependimento tardio, aquele que aparece quando já é tarde demais para voltar. Quando as oportunidades já passaram, quando os relacionamentos já se perderam, quando o tempo já se foi. Napoleon Hill alertava sobre isso em Think and Grow Rich. O homem que espera o momento certo jamais age, porque o momento certo é agora. Oportunidade é sempre filha da decisão, e decisão é o nascimento da ação. Você precisa entender, a dor do esforço é temporária, mas a dor do arrependimento é eterna. O esforço molda, o arrependimento corrói, e o mundo é implacável com quem se recusa a agir. Ele não espera, não compensa, não perdoa o atraso, porque a realidade não negocia com a hesitação. Ela recompensa o movimento. Pense em quantas ideias geniais morreram porque alguém hesitou. Quantos sonhos deixaram de existir porque alguém esperou sentir-se pronto. Quantos talentos ficaram ocultos porque alguém escolheu o conforto. Cada não-ação é uma semente que nunca germina. O jardim da vida é cheio de lápides invisíveis, marcando os sonhos que nunca foram plantados. E essa é a imagem mais dolorosa de todas. A do homem que olha para trás e percebe que o inimigo nunca foi o mundo, nem as circunstâncias, mas a própria inércia. Mas há esperança, e ela começa no instante em que você decide agir. Porque a ação tem o poder de apagar anos de hesitação. Um passo é suficiente para quebrar a maldição da inércia. Um movimento basta para reacender a chama. O passado não precisa definir o futuro, mas ele vai. Se você continuar parado, a decisão de agir é o ponto de virada de qualquer história. E essa decisão nunca depende do mundo, depende apenas de você. Do saber ao ser. A transformação através da ação. Você já percebeu que todo o conhecimento que você acumula, todos os livros que lê, todos os vídeos que assiste e todas as anotações que guarda com tanto cuidado, nada disso muda a sua vida se não se transformar em atitude? Porque no fim, não importa o quanto você sabe, mas o quanto do que sabe se manifesta nas suas ações diárias. E é aqui que muitos param. Eles acreditam que entendimento é o mesmo que transformação, mas há uma diferença abissal entre compreender algo intelectualmente e vivê-lo na prática. Conhecimento é como uma semente, cheio de potencial, mas morto enquanto não toca o solo da experiência. A verdadeira transformação começa quando o conhecimento deixa de ser uma ideia bonita e se torna parte da sua identidade.
É quando você não precisa mais se lembrar de agir, porque agir já se tornou quem você é. A maioria das pessoas passa a vida acumulando teorias sobre disciplina, foco, propósito e sucesso, mas continuam reagindo da mesma forma, dia após dia. Elas falam sobre mudança, mas não suportam o desconforto de mudar. E é nesse abismo entre o que sabem e o que fazem que a vida delas se perde. O mundo não precisa de mais pensadores paralisados, precisa de pessoas que compreendem que o saber só ganha valor quando é encarnado na prática. A ação é o instrumento que lapida o conhecimento até que ele se torne sabedoria. Porque sabedoria não é o que você leu, é o que você viveu, o que experimentou, o que suportou e superou. O que transforma um homem não é a quantidade de informação em sua mente, mas a coragem de aplicar o que já sabe, mesmo quando o medo tenta dominá-lo. O que separa os que crescem dos que se estagnam é a disposição de agir quando ninguém está vendo, quando o reconhecimento ainda não chegou, quando o progresso é lento e silencioso. O verdadeiro crescimento acontece no invisível. O momento em que você escolhe fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, mesmo sem certeza, mesmo sem aplausos. É nesse instante que o conhecimento se torna caráter. É ali que o aprendizado se transforma em poder real. Imagine o guerreiro que treina todos os dias, repetindo os mesmos movimentos até que o corpo haja sozinho, sem hesitar. Ele não precisa pensar no golpe, ele se torna o golpe. Da mesma forma, quando você age consistentemente em direção ao que acredita, o conhecimento se integra à sua essência. Você deixa de ser apenas alguém que entende sobre disciplina. Você se torna disciplinado. Deixa de ser alguém que fala sobre foco. Você vive o foco. A ação molda o ser, e o ser molda o destino. É nesse processo de repetição e prática que o ser humano renasce. Porque o conhecimento sem ação é estático, mas a ação contínua cria movimento, e o movimento é vida. Muitos se dizem perdidos, mas na verdade estão apenas parados. Não é a falta de direção que os destrói, é a inércia. O que liberta não é descobrir o caminho perfeito, mas dar o primeiro passo imperfeito e ajustar enquanto caminha. Nenhum mapa te ensina tanto quanto um passo fora da zona de conforto. A ação é o espelho mais honesto do que você realmente acredita. Você pode dizer que quer mudar, mas se não faz nada a respeito, é porque no fundo não quer o suficiente. Suas ações revelam suas verdadeiras prioridades. E quando você começa a alinhar o que faz com o que sabe, o mundo ao seu redor muda de forma quase mágica. Não porque o universo conspira, mas porque você finalmente parou de se sabotar. Cada escolha diária é uma votação silenciosa sobre quem você decide ser. Cada manhã em que você levanta mesmo cansado, cada treino em que você vai mesmo sem motivação, cada meta que você cumpre mesmo sem resultados imediatos, tudo isso é uma declaração poderosa de identidade. A transformação não acontece em um momento de inspiração, mas na constância de pequenas vitórias invisíveis. O conhecimento abre a porta, mas é a ação que atravessa. E é curioso, quanto mais você age, mais aprende de verdade. O conhecimento que vem da prática é o único que permanece. Você descobre nuances, erros, correções, novas perspectivas que nenhum livro poderia oferecer. É por isso que os grandes mestres sempre foram homens de ação, não porque desprezavam o saber, mas porque entendiam que o saber só floresce quando é testado pelo fogo da realidade. Há uma serenidade que nasce em quem vive em movimento. Você deixa de buscar motivação o tempo todo e passa a agir por convicção. Deixa de depender de inspiração externa e encontra força interna. A disciplina se torna uma forma de liberdade e a ação se torna um hábito natural. Você não precisa mais se forçar, porque o fazer já se tornou parte do seu ser. E é aqui que o ciclo se completa. O saber gera o agir gera o ser, e o ser volta a gerar novos saberes. A mente aprende, o corpo executa e o espírito se fortalece. A cada ação consciente,
você reafirma o tipo de pessoa que deseja se tornar. E quando isso acontece, não há retorno. O conhecimento não é mais apenas um acúmulo de informações, é um reflexo vivo da sua essência. Você pode passar a vida inteira estudando sobre coragem, mas só saberá o que ela é quando enfrentar o medo e agir mesmo assim. Pode compreender tudo sobre paciência, mas só a experimentará quando precisar persistir enquanto tudo parece parado. A experiência é o verdadeiro mestre, e a ação é o único caminho até ela. Não há atalhos, não há fórmulas mágicas, há apenas uma escolha diária: permanecer pensando ou começar a se tornar. Quando você compreende isso, percebe que a diferença entre o homem que apenas sabe e o que realmente vive está em uma única palavra: execução. Porque no final, o mundo não muda com o que você pensa, muda com o que você faz. O momento da mudança: agir agora. Há um instante na vida de todo ser humano em que ele se olha no espelho e percebe que nada externo vai salvá-lo. Nenhum novo livro, nenhum vídeo motivacional, nenhum curso caro. Só existe uma coisa capaz de mudar sua realidade: o momento em que você decide agir. Esse momento é agora, não amanhã, não quando estiver preparado, não quando o cenário parecer mais favorável. A vida não espera, e o tempo não tem paciência com quem adia o próprio destino. Cada segundo gasto pensando em agir é um segundo perdido daquilo que você poderia estar construindo. Você já sabe o suficiente. Tudo o que falta é coragem para aplicar o que já aprendeu. E é aqui que a maioria fracassa. Não por falta de conhecimento, mas por excesso de hesitação. Vivem se preparando, se planejando, esperando um sinal divino, quando na verdade o sinal já está diante deles. O desconforto de não estar vivendo aquilo que poderiam viver. Essa dor silenciosa é o chamado para a ação. O que define os que vencem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar mesmo tremendo. Porque a verdade é dura. Você nunca estará totalmente pronto. A confiança vem depois, não antes. O primeiro passo é sempre cego, e é justamente isso que o torna transformador. É no salto, não na teoria, que o homem descobre o próprio poder. O medo que você sente antes de agir é o mesmo que se dissolve assim que você começa. É o movimento que destrói a dúvida. Muitos dizem que o tempo cura tudo. Mentira. O tempo só cura o que você enfrenta. O resto ele apenas adormece. Até o dia em que volta, mais pesado, mais doloroso, mais difícil de encarar. A ação é o único remédio real. Quando você age, o tempo se torna seu aliado. Quando você espera, ele se torna seu inimigo. O relógio não para, e cada minuto de inércia é uma escolha silenciosa de permanecer no mesmo lugar. Quantas vezes você já disse: um dia eu começo? E esse dia nunca chegou. Não porque faltou oportunidade, mas porque faltou decisão. A vida é movida por ação, e a ausência dela é a raiz de todo arrependimento. As pessoas não se arrependem do que fizeram, mas do que deixaram de fazer. O arrependimento mais amargo é o de ter vivido abaixo do próprio potencial. A cada manhã, você recebe uma nova chance de reescrever sua história. Mas essa chance se esvai rapidamente para quem continua dormindo no conforto das intenções. A intenção sem ação é uma mentira que contamos a nós mesmos para aliviar a consciência. É o auto-engano mais perigoso de todos. Porque enquanto você acredita que vai começar em breve, a vida continua passando, indiferente às suas desculpas. O mundo está cheio de pessoas inteligentes, talentosas e preparadas, que nunca saíram do lugar. E também está cheio de pessoas comuns, sem grandes recursos, que decidiram agir e mudaram completamente o curso de suas vidas. O que as separa não é sorte, nem destino. É atitude. O universo não recompensa o que você sabe, ele responde ao que você faz. Você quer mudar de vida? Então comece agora, com o que tem, do jeito que dá. Não espere o cenário ideal, porque ele nunca vai existir.
Use o que está ao seu alcance, porque é no uso que os recursos se multiplicam. O que parece pequeno hoje se torna poderoso quando repetido com constância. É assim que a força cresce, na prática diária, na persistência silenciosa, nas ações que ninguém vê. Disciplina não é sobre intensidade, é sobre continuidade. Um passo todos os dias supera 1000 intenções guardadas. O movimento constante cria um efeito que nenhum plano mental é capaz de gerar. A cada ação, você envia uma mensagem clara ao universo e à sua própria mente. Eu estou comprometido. E o mundo se dobra diante de quem demonstra compromisso verdadeiro. A transformação é um processo que exige entrega. Não há como se tornar alguém novo mantendo os velhos hábitos. Não há como alcançar novos resultados mantendo a mesma rotina. É preciso romper com o ciclo da procrastinação, destruir a ideia de que você precisa sentir vontade para agir. A ação vem primeiro, o sentimento vem depois. A força nasce do hábito, não da inspiração. Quando você se mover, vai perceber algo poderoso. A vida começa a responder. As portas que antes pareciam trancadas começam a se abrir, as oportunidades surgem, as conexões acontecem. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Quando sua energia muda, sua realidade muda. E essa energia é gerada pelo ato de agir. Você pode continuar buscando a fórmula perfeita, o momento certo, o plano infalível, ou pode começar agora e aprender no caminho. A perfeição é a desculpa dos que têm medo de falhar, mas o fracasso só existe para quem tenta. O erro é parte do aprendizado, não uma sentença. Quem age, erra, mas quem não age, desaparece. Pense nisso, daqui a 1 ano, você vai desejar ter começado hoje. Vai olhar para trás e ver o quanto poderia ter avançado se tivesse dado aquele primeiro passo quando teve a chance. E essa chance está aqui, neste exato instante. O momento ideal não é um ponto no futuro, é o agora, porque o agora é o único tempo real que existe. Toda grande mudança começa com uma decisão pequena, um gesto simples, quase imperceptível, que inicia uma reação em cadeia. Levantar-se mais cedo, desligar o celular e trabalhar por 30 minutos, começar o treino mesmo sem vontade, estudar mesmo cansado. São esses atos que moldam o novo eu. São essas microações que, somadas, redefinem o rumo da sua história. Você não precisa enxergar o topo da escada, só precisa subir o primeiro degrau. E à medida que sobe, novos degraus se revelam. A clareza vem da caminhada, não da contemplação. Cada passo revela o próximo. O segredo é não parar. Porque quando você mantém o movimento, mesmo pequeno, o medo perde a força, a dúvida se cala e o propósito ganha voz. Então pare de esperar. O mundo não vai te dar permissão. A vida não vai te avisar quando for a hora. A hora é agora. O futuro que você quer depende do que você faz neste exato segundo. Nada vai mudar se você não mudar. Nenhum livro, nenhum mentor, nenhuma técnica será suficiente sem a sua ação. Você tem tudo o que precisa para começar. O que falta é a decisão de não aceitar mais viver abaixo do seu potencial. Quando você age, você se liberta da prisão da inércia, da culpa e da dúvida. A ação é o grito silencioso que diz: eu escolho viver plenamente. Então haja, não por impulso, mas por consciência. Haja porque sabe que o tempo é o recurso mais precioso que existe. Haja porque entende que cada dia desperdiçado é um fragmento de vida que não volta. Haja porque, no final, é isso que define quem você é. Apenas conhecimento não basta. É preciso agir. Agora. Se essa mensagem fez sentido para você, não deixe ela se perder. Curta o vídeo, comente, eu vou agir e se inscreva no canal para continuar essa jornada comigo. A mudança começa no exato instante em que você decide parar de pensar e começa a fazer.